Oi, gente. Oi, primeiro ano. Nossa aula de redação hoje está no capítulo 10, na página 16. A nossa aula hoje é sobre travessão, aspas e dois pontos. Exatamente na página 18 começam as regras. Não que tire de vocês a obrigação da leitura do texto da página 16 e 17, que é um texto muito bom, a Carteira de Machado de Assis, um texto excelente, também gostaria que vocês fizessem a leitura. E na página 18, nós temos aí as regras para a utilização do travessão. Primeira regra, para utilizar o travessão, ele é utilizado para iniciar a fala de um personagem. Então, nós temos a iniciação da fala do personagem e nós também temos a mudança de um interlocutor. Então, nós temos para a fala de a fala de outro, isso também indica a mudança de quem está falando, tá bom? E nós temos bastante isso nos nossos contos, nas nossas narrativas. As falas dos personagens são iniciadas por um travessão. No livro que nós lemos, por sinal vocês estão ainda com o livro O Alto da Compadecida, as falas não são iniciadas por travessões. As falas estão entre aspas, que também pode ser utilizado. Alguns autores optam pelas aspas também para iniciar a fala de personagem, tá? Nós também temos uma segunda utilização de travessão, que é para dar uma evidência a uma palavra, a uma expressão ou uma frase em um texto. Olha a frase que tem aí. Vimos um homem, travessão. Um mendigo, decerto, travessão. Sentado na calçada. Então, esse travessão está sendo colocado aí nesta frase para dar uma evidência ao que eu estou falando, tá? A terceira regra é separar orações ou expressões explicativas, que por pensar nessa oração explicativa, lá no Enem, na redação do Enem, a gente não deve colocar uma evidência, nem colocar uma explicação entre aspas. No Enem, o aceitável é você colocar essa explicação, essa evidência entre travessões, certo? Esse é o mais correto de ser utilizado. E vocês têm aí a evidência na frase: daquele jeito haveria de custar fortuna. O forasteiro explicou que fazia os bonecos em série, travessão, e mostrou outros dois, igualmente trabalhados. Fecha o travessão. Então, estou dando aí uma expressão explicativa lá, colocando o travessão. Eu explico algo entre vírgulas, que é o que a gente chama de aposto. Um aposto, ele vem explicado entre vírgulas, mas eu também tenho a utilização de travessão, também posso utilizar. Não só posso, como no Enem deveria ser utilizado, deve ser utilizado. O uso de aspas, as tão conhecidas aspas, né? Primeira regra para utilizar aspa: para o começo e o fim de uma citação ou de uma transcrição. Então, eu vou citar algo, vou citar a fala de alguém, ou eu vou transcrever a fala de alguém, porque na citação você não fala igual o autor falou. Você só cita que fulano de tal disse, aspas. Agora, a transcrição é igual que ele falou, também estará entre aspas, tá? Essa citação, essa transcrição, abre aspas, faz a citação, fecha aspas. E se você for fazer uma citação dentro de uma outra citação, aí você usa só uma dentro e as duas lá na parte de fora do final da sua citação. Como, por exemplo, olha, vocês têm aí: disse Oscar Wilde, aspas, críticos de verdade? Ah, seria uma maravilha que aparecesse. E não, o resto da frase, fecha aspas. Então, está igual o que o autor está falando, né, fazendo a sua citação, a sua transcrição. O outro que vocês têm aí é para indicar estrangeirismo. Eu vou colocar uma palavra que não é brasileira e eu vou colocar ela
entre aspas. Isso vai ser colocado onde? Na sua redação. Quando você fizer a sua redação e você vai citar uma palavra que não é brasileira, você vai colocá-la entre aspas, para indicar que essa palavra não faz parte da nossa língua, mas que você precisa utilizá-la, porque talvez, possivelmente, não tenha aí uma tradução para ela. Ela é utilizada exatamente daquela forma, tá? E também você tem o direito de utilizar as aspas quando você vai colocar o nome de um poema, o nome de um capítulo, certo? De um livro. Como vocês têm aí no exemplo. Gosto de ler Motivo, de Cecília Meirelles. Então, quando você coloca o nome deste livro, o nome deste poema, você coloca a indicação entre aspas. Isso é regra, é obrigatório ser colocado. Você também deve colocar as aspas no seu texto, na sua redação, quando você estiver fazendo uma crítica, quando você estiver criticando algo. E essa crítica, ela vai ficar de forma subjetiva, porque no seu texto você não pode criticar diretamente, então vai ficar também entre aspas. Como no exemplo que você pode ver, por exemplo, tudo voltou ao normal depois da noite de ontem. Tudo voltou ao normal. Então, eu estou criticando. Esse normal realmente não é um normal. Eu estou querendo falar outra coisa. Para que vocês entendam melhor, vamos mudar a frase. Tudo voltou ao normal depois da saída do Moro do governo. Sabem que esse normal não é o normal que eu estou falando na íntegra, certo? Isso é subjetivo. Então, toda vida que você for falar isso na sua redação, entre aspas, obrigatoriamente. E nós temos aí agora os 2 pontos. Quando eu utilizo esses 2 pontos, tá? Primeiro 2 pontos que eu vou utilizar. Os 2 pontos serão utilizados em uma enumeração ou para fazer um esclarecimento, que é para introduzir um aposto. Aí vamos lembrar, um aposto é uma explicação. Então, um aposto, ele pode ser introduzido na oração entre vírgulas, ele pode ser introduzido na oração depois de uma vírgula, pode vir uma explicação, e também pode vir uma explicação depois de 2 pontos. Então, 2 pontos eu vou utilizar. Primeiro ponto, para enumerar. A primeira frase para que você vai enumerar. Podem acompanhar aí na página 19, temos muitos diferenciais à nossa disposição. 2 pontos. Aí eu vou enumerar quais são esses diferenciais. Boas salas, vírgulas, recursos tecnológicos, vírgulas, professores especializados, etc. Eu estou fazendo uma enumeração de coisas, eu posso separar. Antes da enumeração, eu introduzo com 2 pontos, todavia, tá? Para fazer uma introdução de um aposto, eu vou dar uma explicação. Desejo uma coisa, 2 pontos, que você seja muito feliz. Então, eu estou introduzindo uma explicação e eu posso utilizar uma explicação antes da introdução dela, 2 pontos para poder explicar, tá? Não que também eu não possa utilizar a vírgula para explicar, mas os 2 pontos também está na regra. E o último, para uma oração apositiva. Uma oração apositiva é uma oração explicativa, tá? A oração apositiva é aquela que explica. Nós temos aí a última. Não foi a razão que motivou tal atitude. 2 pontos. Aí eu vou fazer um esclarecimento, uma explicação. Foi a nossa amizade. Então, os 2 pontos para enumerar, para explicar e esclarecer, tá? Segundo, antes de uma citação, eu vou citar, a minha citação tem que estar entre aspas, mas antes de citar eu faço 2 pontos. Exemplo, disse Heráclito, o filósofo, 2 pontos, aspas, a citação de Heráclito e fecha aspas, ok? Antes de alguma observação, exemplo ou nota. É dessa palavra mesmo. Observação, 2 pontos.
Exemplo, 2 pontos. Nota, 2 pontos. E aí você vai fazer o seu exemplo, a sua observação, a sua nota. E antes dele tem que ter os 2 pontos, tá? No caso, depois dele, antes da explicação. Para anunciar um discurso direto. O discurso direto é aquele que inicia com travessão. Vanessa falou, 2 pontos, travessão. Estude bastante durante a pandemia. Então, nós temos aí o travessão indicando a fala de um personagem e os 2 pontos indicando o início de um discurso direto, da fala de uma pessoa. Vocês têm na página 21 a atividade proposta. Eu quero que hoje vocês façam apenas a questão número 1 da atividade proposta da página 21. Somente a questão número 1. Tira uma foto ou faz no Word e manda para o meu e-mail, tá bom? Combinando hoje com vocês, nós vimos hoje o capítulo 10 e na próxima aula nós vamos fazer o estudo do capítulo 9. O capítulo 9 que traz como estudo a vírgula, o ponto, né? Vírgula e ponto e a vírgula. Quais são as regras para utilizar a vírgula? Quais são as regras para utilizar o ponto e vírgula? Tá bom? E na próxima semana nós voltaremos na apostila e estudaremos o capítulo 9, tá? Um beijo!